Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Pedindo a Deus que sim. Vamos estudar na aula de hoje combinação? Hoje vamos resolver dois exercícios daquela lista, tá? Vou deixar os demais para vocês continuarem respondendo. Primeira questão que eu separei é aquela penúltima questão, que fala que dois daltônicos fazem parte de um grupo de 10 pessoas. De quantas maneiras distintas pode-se selecionar 4 pessoas desse grupo, de maneira que haja pelo menos um daltônico entre os escolhidos? Bom, combinação, vocês sabem por quê? Porque a ordem dos elementos não influencia nessa contagem. Então, nós temos n fatorial sobre n menos p fatorial, p fatorial. Aqui nessa fórmula eu coloquei um pouco diferente, mas eu vou responder sempre primeiro n menos p fatorial, tá certo? Bom, são 10 elementos agrupados de 4 em 4. E aí nós temos a combinação de 10, 4 a 4, e a gente vai ver todos os possíveis casos, com daltônicos e sem daltônicos. E aí vai ser 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial, que é 6 fatorial, por isso que eu aqui coloquei logo 6 fatorial, e P a P, ou seja, 4 fatorial. Vamos mexer nesse fatorial de 10 até chegar o maior fatorial que tem embaixo. No caso, o maior fatorial é o de 6. Então, eu vou mexer nesse fatorial de 10, que vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Por que Tassiana parou no 6 fatorial? Porque o 6 fatorial de cima corta com o 6 fatorial de baixo. O que é que sobrou? Sobrou 10 vezes 9, que é 90. O 8 cortou com 4 vezes 2 embaixo, que é 8 também. E embaixo sobrou o 3. O 7 em cima a gente repete. 90 dividido por 3 vai dar 30. 30 vezes 7 dá 210. Esses são todos os casos possíveis de 10 pessoas tomadas de 4 em 4, em grupos de 4. Beleza? Vamos para a próxima. Então, todos os casos possíveis. E aí? Vamos cortar agora, eliminar agora, os casos em que não tem daltônico. Quando é que não tem daltônico? Quando eu tiro os dois daltônicos, vão sobrar quantas pessoas? 8. E esses 8 eu vou agrupá-los de 4 em 4. Beleza? Aí vai ficar assim, ó. 8 fatorial sobre 8 menos 4 fatorial, que é 4 fatorial, e tomados de 4 em 4, portanto, 4 fatorial. Mexendo em cima até chegar no 4 fatorial, ficou 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que corta com 4 fatorial desse daí embaixo. O que é que sobrou? Sobrou 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 sobre o fatorial de 4, que é o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Olha, eu sei que 3 vezes 2 é 6. Então, 6 de baixo eu corto com 6 de cima. Então, eliminei o 6. Sobrou 8 sobre 4. 8 sobre 4 é 2. Então, sobrou 2 vezes 7 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 7 é 70. Portanto, eu tenho o quê? No total, todos os casos possíveis, 210. E todos os casos sem daltônicos são quantos? 70. Bom, se todos os casos possíveis eu tiro os que não têm daltônico, vai me restar o quê? Os casos em que tem um ou dois daltônicos. Nesse caso aí, é só fazer a subtração, que vai dar 210 menos 70, que é 140. Beleza, meus amigos? Vamos para a próxima questão? Diz assim, é uma questão antiga, porém bem atualizada para os nossos dias, tá? Uma matemática tem questões clássicas e essa é uma delas. Diz assim, que 9 times de futebol vão ser divididos em 3 chaves, todas com o mesmo número de times, para a disputa da primeira fase de um torneio.
Cada uma das chaves já tem um cabeça de chave que é definido, ou seja, já uma pessoa certa. Então, isso aí a gente não tem nem como escolher, já foi definido. Então, nessas condições, o número de maneiras possíveis e diferentes de se completarem as chaves são: fórmula é a mesma, vai ser combinação. Veja, se de 3 chaves, um já é definido, como o texto já diz aqui, ó, definido, cada uma das chaves já tem um cabeça-chave definido. Então, aqui eu chamei de A. Então, o resto é o quê? Para o próximo, já foi definido também, B. E para o próximo, já foi definido também, C. Então, time foi dividido em 3 chaves. Uma chave, outra chave, outra chave, 3 chaves. Então, se são 9 times, então 9 dividido por 3 dá 3 para cada um, não é isso? Bom, para a primeira chave, nós temos o quê? A combinação, já foram escolhidos 3 times. O time A, o time B e o time C. De 9, tira 3, restam quantos? 6. Então, eu vou combinar os 6 de quanto em quanto? De 2 em 2. Certo? Que o próximo, quanto é que sobrou? Olha, eu já fiz a escolha, eu tinha 6. Por quê? Porque foram 9 menos os 3 que já foram escolhidos. Desses 6, já foram retirados 2. Então, nos resta quanto? 4. 4, que eu vou agrupá-los de quanto em quanto? De 2 em 2. E para o próximo? Para o próximo eu tenho o quê? Combinação de 2, que vão ser agrupados de quanto em quanto? Os 2. Nesse caso, quando o número de elementos geral e o número de grupos são iguais, vai dar 1. Mas ainda assim eu fiz o cálculo para vocês perceberem isso, tá? Bom, como é que faz a combinação de 6, 2 a 2? 6 fatorial, 6 menos 2 fatorial, que é 4 fatorial, vezes 2 fatorial. E quanto é que vai dar isso? Isso vai dar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Percebam que eu mexo com o fatorial de 6 até chegar nesse número aqui, fatorial de 4. Então, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que corta com 4 fatorial, sobrou fatorial de 2, que é 2 vezes 1. Cortei e sobrou o quê? 30 dividido por 2, que é 15. Para o próximo, o que é que nós temos? Combinação de 4, 2 a 2. Ó, fatorial de 4 menos 2, que é o fatorial de 2, vezes o fatorial de 2. Vou mexer nesse fatorial de 4 até chegar no 2, ó. Então, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Por quê? Porque eu corto o fatorial de 2 com o fatorial de 2. O que é que sobrou? 4 vezes 3 sobre fatorial de 2, que é 2 vezes 1, é 2. 4 vezes 3 é 12, dividido por 2 é 6. Beleza? Para o fatorial, combinação de 2 fatorial de 2 tomados 2 a 2. Como eu disse, vai dar 1. Mas vamos fazer o cálculo? Fatorial de 2 sobre o fatorial de quanto? De 2 menos 2. Quanto é o fatorial de 2 menos 2? Fatorial de 0. Lembrem que o fatorial de 1 e o fatorial de 0 ambos dá 1, tá certo? Então, isso aí vai dar, uma vez, o fatorial de cima corta com o fatorial de baixo, então 1 dividido por 1 dá 1. Beleza? Usando agora o princípio multiplicativo, o que é que a gente vai fazer? Multiplicar todos os resultados que nós encontramos. 15 vezes 6 vezes 1. Meus amigos, espero que eu tenha ajudado vocês. Certo? Isso aí vai dar o quê? 15 vezes 6 vezes 1, 90. Um forte abraço para vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês e protegendo e livrando de todo mal, viu? Fiquem com Deus, até o próximo momento. Tchau, tchau.